Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andreoli Costa e esse é o Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E hoje, para falar sobre a interface entre comunicação e games e jogos, eu tenho o prazer de receber aqui o nosso querido Caio Túlio Costa, mas não aquele. O Caio, ele é doutorando em Educação Matemática e Tecnológica pela UFPE. E vai falar um pouco para a gente aqui da sua pesquisa. Tudo bom, Caio? E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Para quem está vendo a gente agora, obrigado, Andreoli, pelo convite. E é isso aí, vamos bater um papo sobre essa integração diferente, né? Não tão comum, mas ao mesmo tempo tão querida, né? Entre games e comunicação. Maravilha. Você que está aí nos acompanhando, aproveita esse momento, já deixa o seu like, assina o nosso canal no YouTube e também dá uma olhada no resto do conteúdo que a gente tem aqui. Toda quarta-feira, 7 horas da noite, tem uma entrevista nova. Tenho certeza que você vai encontrar um tema aqui que te interesse. Dá uma olhadinha. Então, Caio, para que a gente possa começar, eu queria que você se apresentasse para o nosso público e dissesse, com as suas palavras, né, além da formação acadêmica, mas perpassando também quem é Caio Olímpio Túlio Costa. Então, minha gente, é engraçado falar da minha pesquisa nas vezes que eu vou me apresentar, ou às vezes que eu vou dizer quem eu sou, o que eu faço, né? Porque eu acho que a minha vida ela está intrinsecamente ligada com o meu objeto de estudo desde os tempos de, não vou dizer berço, não, porque é para também não entregar a idade, mas assim, desde muito cedo, né? Onde jogar videogame, né, era um ritual, era um evento social na minha família, né? Não que todo mundo gostasse, tinha gente que desgostava também, né? Mas era um momento que eu lembro com muito afeto, né? Uma memória afetiva muito forte para mim, os tempos de criança, indo nas locadoras, alugando fitas para alguns videogames da época, né? E jogando na sala de casa, e então passava uma tia, passava a mãe, passava pai, passava um primo, então todo mundo partilhava aquele momento, às vezes de curiosidade, às vezes de aversão, né? Aquela velha máxima de o videogame vai estragar a televisão, ou o videogame vai deixar alguma sequela, ou é melhor você ler um livro. Então, assim, para os pontos positivos e negativos, aquilo foi um fato social na minha vida, né, de estar em mesmo espaço com a minha família, vendo aquela coisa completamente diferente dentro daquela tela, uma relação de fascínio que aparecia daquilo, né? Muito interessante, que estreitava muitos laços. Foi onde eu dei os meus primeiros passos na língua inglesa também, né? Onde eu via aqueles jogos todos em inglês, quando não estava em japonês, que aí não tinha para onde correr, né? Mas no inglês a gente sempre tinha um dicionáriozinho ali pertinho, então toda palavrinha a gente ia dando uma olhada. Então as pessoas da minha família, né, que viam esse fato social dentro de casa, começaram a achar interessante também aquele movimento. Então eu cresci muito rodeado por isso, né? Diferente de muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade, eu fui agraciado com isso. Um Super Nintendo de segunda mão foi a minha primeira chance de entrar em contato com o videogame. Então, antigamente era só nas locadoras e afins, né? E esse contato me fez nutrir essa paixão por esse objeto. E ao longo da minha vida, adolescência, até chegando um pouquinho na fase adulta, eu fui me integrando cada vez mais e aprendendo cada vez mais sobre esse objeto, até o ponto em que eu fui cursar jornalismo, aqui em Fortaleza, né, ainda, onde eu fiz meu curso de jornalismo e me encantei pelas narrativas digitais de um jogo que chama Valiant Hearts, que foi um jogo lançado em 2014 para celebrar, entre aspas, o centenário da Primeira Guerra Mundial, né? E quando a gente pensa, putz, um jogo de guerra, a gente vai ver morte, tiro, sangue, aquela coisa toda, mas não. Esse jogo ele é um jogo de aquarela, né, feito por alguns artistas em um estúdio independente, apesar de estar com o selo de uma grande produtora, que é a Ubisoft. E nesse jogo você acompanhava a realidade de 5 pessoas que eram tragadas ali para a Primeira Guerra Mundial, sem ter nenhum envolvimento sobre, né? A gente está na pele do guerreiro, do soldado, da bravura, e daquele esquema de guerra que a gente vê nos grandes filmes, né? A gente tinha então um jogo que estava celebrando o centenário da Primeira Guerra, com histórias que nunca foram contadas, a partir de cartas que nunca foram enviadas durante as trincheiras. Então aquilo me fascinou Cartas muito, né? reais? Fatos, algumas muito reais e outras nem tanto, né? Então tem essa parcela e essa linha muito tênue entre ficção e realidade que é muito interessante. É um jogo que foi patrocinado pelo governo francês, né? Uhum. Então existem muitos documentaristas, né, do National Geographic também,
entraram em produção junto com alguns historiadores. Então, assim, é uma equipe muito multidisciplinar, né? Principalmente nas mecânicas de jogo, de colecionáveis. Então, você está andando na fase com algum personagem, vamos dizer o seguinte, e você acha uma caneta no chão, e essa caneta abre um pop-up com uma foto da caneta real na época das trincheiras, contextualizando aquele objeto no cenário de jogo e como ele era utilizado na época da guerra. Então, isso você via, por exemplo, com panos melados de urina que os soldados usavam para escapar do gás mostarda, né? Então, assim, tinham coisas muito específicas e coisas mais abertas, como, por exemplo, alguns baralhos que eram usados como moeda de troca durante as trincheiras. E, assim, essa capacidade da gente aprender, jogar e vivenciar essa realidade que não é nossa, né, isso sempre me deixou muito em fascínio. Então, na minha graduação, ainda em jornalismo, eu me apropriei de como a comunicação usava o jogo enquanto interface comunicacional para a gente compreender como essas narrativas dialogavam com o presente, por uma espécie de mobilização histórica e afetiva desse contato com a narrativa, né? Então, isso sempre me chamou muito a atenção. Então, antes de você Oi. prosseguir para a sua especialização, mestrado, doutorado, né? Acho que a gente já pode fazer essa primeira interrupção aí no momento da graduação para tentar entender. Você teve alguma dificuldade de emplacar esse objeto? Porque você é relativamente jovem ali, né? A sua graduação terminou em 2015, 2016, mas eu tenho, até a minha época, né, que eu graduei em 2010, eu acho que teria dificuldade se eu fosse propor um tema desse. Primeiro por não ser brasileiro, né, porque tinha muitos orientadores que insistiam assim, não, você vai analisar um objeto, tem que ser brasileiro, vai analisar um negócio de fora. Aí já tinha esse primeiro entrave, e o outro é esse desprezo que os objetos de cultura de massa têm dentro do próprio campo. Então, como é que foi para você aprovar esse tema enquanto um objeto de pesquisa? Então, não foi um tema muito fácil de emplacar mesmo, né? Principalmente porque a gente estudar jogos no Nordeste ainda era uma situação muito complicada, né? Não era um objeto muito querido, onde muitos professores de diversas instituições aqui no Nordeste, eu falo mais pelo Ceará, pelo Pernambuco, que é onde eu conheço, não tinham tanto esse apreço ainda, né? Inclusive, na minha instituição, eu fui um dos pioneiros a estudar jogos, né? Junto com uma colega, Janaína Flor. A Janaína Flor estava estudando questões de gênero dentro de League of Legends ainda, e eu estava estudando Valiant Hearts, né? Esse de 2014, sobre a Primeira Guerra. E o meu orientador na época, o Bruno Vasconcelos, foi uma pessoa que tinha estudado Guitar Hero, né, há um tempo atrás, na Universidade Federal de Pernambuco, que foi onde ele viu uma das primeiras portas a se abrirem, né, dentro da comunicação para os jogos. E um detalhe, o orientador dele teve que ser um orientador do curso de música, porque dentro da comunicação aquilo era uma coisa completamente diferente. Porém, né, é interessante a gente falar isso, né, porque quando a gente pensa em videogame, né, em âmbitos, vamos dizer, sociais ou mercadológicos e afins, né, aquele velho papo de que é uma indústria de cultura de massa, que vende mais que o cinema, aquela ladainha toda que a gente às vezes fala para vender esse objeto, para vender esse peixe, na verdade, né? Então, toda a produção acadêmica que eu fiz no começo dessa trajetória, tentando emplacar esse objeto, ela sempre vinha com 2, 3 páginas de blindagem, né, para a gente vender o videogame como um objeto passível relevante, de ser, né, estudado ou relevante, né? E a gente via que o cinema não tinha esse movimento. A gente poderia muito bem falar sobre uma análise fílmica, falar sobre várias coisas, né? E tem uma fala muito interessante do Pierre Levy, né, logo no prefácio ali do Cibercultura, no comecinho, em que ele comenta que estava num fórum de discussão sobre internet, sobre comunidades virtuais, e diz que um funcionário público francês se levantou na frente de todo mundo e disse que o videogame era, na verdade, um escárnio na cultura de massa. Aí ele fala, engraçado, né? Vocês lutaram tanto para o cinema, né? E agora estão nessa perspectiva contra o videogame. A gente está falando aqui de 2 linguagens diferentes, mas que ao mesmo tempo vieram ali de um mesmo processo de cultural, vamos falar assim, né? De produção, de cultura de massa. Então, assim, é muito chato e muito errado a gente virar as costas desse jeito, simplesmente pelo fato de que a gente não conhece, né? Mas, independente disso, a gente conseguiu emplacar esse objeto dentro dessa perspectiva das narrativas. Então, minha banca tinha gente da comunicação, da música e também de letras, né? Teve que ser uma coisa super multidisciplinar, e eu vi isso como uma coisa ótima, com muitos bons olhos, na verdade, porque a gente conseguiu ver essas perspectivas e vieses de cantos muito diferentes, né? E eu acho que o videogame é isso, né? Ele precisa ter essas fontes diferentes, né? Por uma epistemologia de analisar
para além de um aparato tecnológico, né? O que sai dali, o que entra ali, né? Não é só uma técnica onde você aperta play, assiste, não, está ligado ao engajamento, está ligado ao tipo de produção de imagem e imaginário que vem daquela narrativa. Então, assim, são muitas discussões pertinentes. Então, eu vi muita resistência nesse começo, mas foi um quadro que aos poucos foi mudando, né? Principalmente porque na Universidade Federal do Ceará, ainda em 2000 acredito que em 2012, 2013, mais ou menos, eles iniciaram um curso de sistemas e mídias digitais, onde a gente conseguiu, para além da TI, né, alguns cursos onde existiam algumas junções entre humanas e exatas, onde você conseguia produzir roteiros, produzir jogos para mobile, e, enfim. Tinha um dos primeiros saltos, né, do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, onde foi muito legal, né, ver essa crescente, onde muita gente que consumia muito jogo, que tinha essa mesma ideia de fato social, que cresceu indo em locadoras, mas ao mesmo tempo, quando chegava na academia para estudar isso, era rejeitado, né? Uhum. Então, a gente fez meio que um levante contra isso. Então, assim, e esse caso da gente se blindar justificando o objeto era uma coisa muito comum com outros pesquisadores do Nordeste, quando a gente se encontrava para conversar e discutir nossos objetos. Algo que era completamente diferente do que a gente via, por exemplo, no eixo Sul-Sudeste também. Onde era muito mais fácil a gente estudar jogo no Sul e no Sudeste, no Nordeste se tornava um martírio. Né? E trocando essas figurinhas, a gente chegou nesse ponto. Foi daí que, inclusive, surgiu um coletivo que eu faço parte, que é o Coletivo Interdisciplinar de Pesquisa em Games, o CIPEG, onde a gente tem pesquisadores do Brasil inteiro e até fora dele, né? Que nasceu, na verdade, como uma iniciativa de ser um grupo de pesquisa das dores de estudar videogame e ser marginalizado na pesquisa, né? Quando você tem pessoas estudando movimentos sociais numa mesma linha, né? E você está estudando o quê? Estou estudando quadrinho, arte sequencial, videogame. Então, assim, a gente já mesmo se sabotava. Existia uma espécie aí de, vamos dizer, de síndrome de vira-lata nesse começo. Mas a gente andava de cabeça erguida, se apoiando, e a gente conseguiu levar isso para frente. Né? Uhum. Tanto que alguns desses pontos de resistência foram ajudando também, né? Talvez eu já tenha falado aqui, não sei se eu falei nesse programa aqui já, né, pro ouvinte que nos acompanha, mas é uma coisa que eu costumo repetir, se na comunicação, né, que a gente tem essa tradição de estudo em telenovela, por exemplo, desde os anos ali 70, 80, que para muita gente vai ser um tema a ser menosprezado, mas que quem estuda sabe, né, que telenovela existe na América Latina enquanto uma série de respostas sociais ali, aos estados de exceção que censuravam outros tipos de produção e tudo mais, né? Então, estudar telenovela era uma forma de estudar a realidade social e isso está dado, né? Muita gente já entende isso. Por que então, quando a gente vai para um outro objeto, né? Por exemplo, o game ou o quadrinho, isso ainda, né, não se entende que você não está estudando aquela fisicalidade do objeto, mas sim o que ele representa no social. Perfeitamente. Eu acho que essa é uma discussão que está sempre... Vira e mexe, ela vem para martelar na cabeça do pesquisador de games, né? Porque se a gente interpretar esse aparato como um caminho midiático, como uma tecnologia, um dispositivo capaz de gerar mobilizações afetivas, né? Tanto que eu estou falando aqui eu comecei o programa, né, falando sobre um fato social que eu convivia na minha família, que diz respeito à minha memória afetiva. É algo que o videogame está intrinsecamente ligado, mas é algo que acontecia fora da tela. Então, até isso, dentro desse cosmos aí do videogame, né, desse engajamento e, vamos dizer assim, dessa interatividade que essa mídia proporciona, né, onde você é um sujeito muito ativo, né, é diferente da gente escutar um programa de rádio, é diferente da gente escutar de assistir um programa de TV ou assistir um filme no cinema, apesar de que a gente tem aí o cinema interativo, o rádio expandido, diversas outras medialidades desse campo, né? O videogame, desde a década de 50, foi um dos pontos assim muito fora da curva dentro desse contexto. Então, é importante. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma epistemologia da comunicação que bebe das fontes de diversas áreas, que a gente empresta autores das ciências sociais, a gente empresta autores da antropologia, da psicologia, né? Então, assim, a comunicação enquanto área eu vejo como uma área muito nova. Então, se a gente for analisar essa episteme, é muito diferente. No videogame não seria tão diferente. Então, é muito comum a gente trazer esse viés multidisciplinar na hora da pesquisa. E isso pode ser visto, ao mesmo tempo, com muito bons olhos e, às vezes, de uma forma completamente negativa, né? Por isso que, às vezes, é tão difícil a gente pesquisar jogos hoje em dia. Mas eu vejo, Andreoli, que isso está mudando. Né? Eu vejo que, assim, apesar dessas primeiras portas
serem escancaradas, né, com a blindagem do cinema e afins, eu acredito que o videogame hoje ele conquistou um espaço na academia completamente diferente do que tinha há 10 anos, 5 anos atrás, né? E foi uma mudança muito rápida. Por quê? Em diversos programas, né? Então, é difícil a gente mensurar, porque vamos dizer que é um objeto que ele está sendo tratado em diversos campos. Então, se a gente for atrás de um cerne, uma motivação raiz, a gente vai se perder, porque no momento que a gente dá uma olhada para trás para entender onde é que ele está indo, ele já avançou 5, 10, 15 passos na nossa frente. Então, assim, é muito mais fácil a gente pegar esse bonde andando, vamos falar assim, né? Para a gente ter esses diversos recortes que eu acho que no futuro não tão longe, tá? Mas um futuro próximo, a gente vai compreender melhor todos esses espaços e episódios de pesquisa, né? Porque ao mesmo tempo você fala, 10 anos atrás, você tinha um videogame como uma caixinha que você ligava na TV, estava jogando ali com o controle e tá tudo bem. Hoje em dia você tem jogos online e afins, onde você usa materiais de super tecnologia, né? Coisas super avançadas. Então, assim, se você piscar, ano que vem já tem uma nova geração de videogames com outro conteúdo completamente novo, né? Às vezes massificando ali muito mais essa produção, né? Não entrando no mérito de acessibilidade, porque essa é outra questão, inclusive, que eu sou muito crítico também, né? Mas é algo que a gente tem que pensar muito sobre, né? E só para a gente ter esse exemplo do viés, né, do porquê desse ponto de guinada também, eu acho interessante a gente falar um pouquinho também que diz muito respeito à minha pesquisa também, mas a pesquisa do José Messias, da UERJ, né, que estuda um pouquinho da epistemologia da gambiarra, e ele estuda os movimentos de pirataria dentro dos videogames. Então, alguns jogos de futebol que eram comercializados nas gerações passadas, de PlayStation 2 e outros materiais, né, que alguns jogadores se apropriavam do material do jogo, criando versões hackers do jogo, né, de modificações. Então você tinha jogos como Bomba Patch, que eram, na verdade, modificações de um jogo oficialmente lançado. Então você ia no camelô, pegava esse jogo pirata para jogar no seu videogame destravado, né, um ponto fora da curva para acessibilidade. Mas o detalhe não é esse, o detalhe é o seguinte, para que eu vou jogar um jogo de futebol completamente enviesado numa cultura norte-americana, né, e às vezes, muitas vezes, esmagadoramente na cultura japonesa, mas eu quero ver o Flamengo jogando ali. Eu quero ver o meu time, eu quero ver o meu jogador, eu quero ouvir a minha música. Cadê o Galvão? Né? Então, pensando em toda essa questão de representatividade, né, o Bomba Patch ele foi trazendo 100% atualizado, modificações em cima do jogo original. Não quero saber de Real Madrid, quero saber da final do Brasileirão. Né? Então, você conseguir escolher o seu time com as narrações furtadas da televisão, né, inseridas dentro do jogo, e aqui você se sentir em casa. Putz, onde é isso aí? É no Maracanã? É. Estou jogando em casa, tá o Galvão narrando. Então, assim, todo esse movimento de apropriação do jogo diz muito respeito ao que a gente quer com essa mídia, que é um grande painel, né, uma grande oportunidade também para se tornar uma ferramenta contra-hegemônica, né? Se a gente tem esse espaço que antigamente era uma coisa assim completamente inacessível, né, de ser muito caro, de ser uma coisa completamente distante da realidade de muitas pessoas, né? Ao mesmo tempo a gente tem essas iniciativas nacionais, inclusive, de transformar esse jogo em acessível. E não necessariamente o poder dessa representatividade está ligado a gráficos super modernos. Não, claro que não. Porque se você tem um celular antigo, nada mais justo do que... se você tem um celular antigo, né, nada mais justo do que você poder jogar esse jogo também modificado para a sua plataforma. Então, muitas iniciativas de jogos trabalham em cima disso. E acho que a comunicação tem a responsabilidade de compreender esses processos, essas interfaces, né, no sentido de compreender o próprio público que a gente tem. Então, quando o Andreoli fala das novelas, né, da radionovela, eu fico pensando assim, nossa, quando a gente pensa na radionovela ainda, na década de 30, vamos dizer assim, Direito de Nascer, né, na Rádio Nacional, a gente pensava o rádio como um instrumento político na Era Vargas, né? E a gente pensa nessas radionovelas que a gente tinha ali no estúdio, os coquinhos sendo batido para simular ali a cavalgada do cavalo, de um cavaleiro chegando, e a gente imaginava quem é o rosto por trás dessa voz, né? Então, toda essa conexão com aquela narrativa, né, ela está presente no videogame também. Então, do mesmo jeito que a gente pega um livro e fica pensando, putz, eu quero muito que esse vilão não ganhe, eu torço muito para esse mocinho, o que será que vai acontecer no final? Ou você fica ansioso para saber, para torcer por alguém, ou você habita aquela narrativa, aquela realidade que não é do teu cotidiano regular, né? Então, assim, o videogame ele é um campo infinito dessas mobilizações, né? Existem convites e convites.
Tudo bem que hoje em dia a gente tem essa palavra imersão como uma palavra muito da moda, né? Está em diversos tipos de discurso. Está no discurso do coach, está no discurso da aula imersiva, está no discurso da experiência imersiva, né? Tem imersão na sua dissertação, né? No título da sua dissertação de mestrado. Então, Exatamente. Vamos entrar nela, então, né? Como é que você chega nesse tema da sua dissertação de mestrado? Ela passa primeiro pelas suas especializações ou foi já um deslocamento que você faz? Na minha especialização, né, eu fiz uma especialização em comunicação organizacional estudando gamificação. Mas eu sou uma pessoa completamente crítica à gamificação hoje, porque acredito ser uma ferramenta completamente abraçada pelo capital, com algumas exceções de planos de resistência ainda na educação, em outros modelos que utilizam desse método, dessa estratégia, dessa metodologia ativa como forma de engajamento. Mas em outros patamares, em outras instâncias, eu sou muito averso à gamificação. Mas na minha dissertação eu trabalhei novamente com o videogame, mas a partir dessa imersão, inclusive fazendo essa crítica que eu comecei, né, onde tudo é imersivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essa imersão em diversos lugares. Mas o que é, de fato, imersivo? Como é que a gente categoriza se isso pode ser imersivo ou não? E simplesmente, imersão não é receita de bolo. Né? Eu não posso simplesmente vender um produto dizendo isso é imersivo. Não existe esse tipo de coisa. E a gente, enquanto consumidor, enquanto audiência potente, a gente tem que ter essa criticidade, que dialoga muito com o letramento midiático, né? Que é contemplado, inclusive, pela BNCC hoje em dia. Então, a minha dissertação ela vaga por alguns jogos, vendo essas diferenças entre mobilizações afetivas por um processo de imersão ou não. Então, por que a minha imersão é maior do que a do outro? Se não é receita de bolo, e nós somos resultados dos nossos processos formativos, da minha vivência, a gente vai dialogar e receber essas narrativas digitais de formas completamente diferentes. Então, se eu jogo um jogo que me lembra a experiência que eu tive no meu passado com a minha família, tal qual eu falei aqui no começo da nossa conversa, eu vou estar apto a mergulhar nessa realidade de jogo muito mais fácil do que o próprio Andreoli teria, por exemplo, se ele não viveu uma experiência similar. Mas isso quer dizer que um jogo pode ser imersivo para alguém e não para outra pessoa? Ou em diferentes níveis. Porque, veja só, se você está jogando um jogo e aquela trilha sonora de um jogo te remete ao assobio que teu pai fazia no passado quando te botava para dormir numa rede no interior do Ceará, essa experiência é tua. Né? E eu acho que mais ninguém vai sentir algo igual. Então você pode imergir naquela narrativa através de um convite ou um gatilho imersivo que foi desencadeado pela trilha sonora. Mas, ao mesmo tempo, eu posso olhar para aquele jogo e olhar assim, putz, isso não me atrai, eu não gosto desse tipo de jogo, não gosto dessa narrativa, acho feio, acho velho, não curto. Simplesmente não é imersivo para mim. Né? Então, dentro dessa questão dos jogos, eu trabalho muito com a questão de subjetividade que vem de Guattari, né? Quando o Guattari está falando que nós temos ali uma subjetividade que é um plano, vamos dizer, de território autorreferencial, que a gente não percebe, mas ele está ali o tempo todo, nutrindo as nossas experiências no dia a dia. Então, é o mesmo tempo de você gostar de um estilo de arte ou estilo de música que eu gostar de outro completamente diferente, né? Eu acho que diz respeito à nossa identidade enquanto ser humano e como a gente se posiciona na cultura digital, na cultura pós-moderna, do que a gente gosta ou desgosta. Vai muito uma questão de gosto disso também, mas o que aquela experiência te traz. Então, na minha dissertação, eu fui traçando esse caminho, né, por dentro das mobilizações afetivas que esses jogos, alguns jogos que eu escolhi como corpos, poderiam trazer a partir de uns grupos focais. Né? Então, eu conversei com algumas pessoas, realizei grupos e fiz essas pessoas jogarem os mesmos jogos. E depois disso, vieram experiências completamente diferentes. Algumas muito positivas, outras bem diversas. Vamos ver isso metodologicamente. Você bota elas para jogarem separadamente, em grupo? Como que você fez? Fiz as duas coisas. Fiz as duas coisas como um processo de validação de método mesmo. Né? Então, alguns sujeitos da minha pesquisa, através desse grupo focal, e além da minha observação participante enquanto ferramental antropológico, ali emprestado da antropologia mesmo, né? Enquanto pesquisador-jogador, vamos falar assim, né? A gente foi analisando junto as próprias narrativas, o que atraía dentro desse jogo. Então, as respostas foram múltiplas. Né? Muitos grupos jogaram o mesmo jogo em conjunto, o que eu acho que empobrece um pouco a experiência, porque acho que a gente só consegue jogar plenamente, né, quando a gente está ali.
desfocado ou tentando entrar em contato com aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalhou muito na dissertação, eu junto com o meu orientador, Eduardo Duarte, de não parecer que a gente estava fazendo um método de avaliação. Então, deixar uma coisa muito simples. Então, a gente usou jogos que não foram analisados e usamos e empregamos jogos que foram, sim, coletados, né? Então, teve uma espécie de efeito placebo ali também, né, dentro desse jogo, que deixou a experiência um pouco mais genuína. Mas, quando a gente está falando de experiência, na verdade, eu não estou falando de uma experiência muito subjetiva, apesar de gostar muito de Guattari na subjetividade, eu não estou falando de uma experiência que é da crítica da faculdade de juiz, um lado mais voltado para Kant. Não, estou falando simplesmente do reflexo da experiência de jogar um jogo de terror e dar um pulo da cadeira. Eu estou falando de qualquer tipo de experiência que dialogue com o teu passado, diretamente ou indiretamente, através desse plano de subjetividade ou não. Então, através dos jogos, eu obtive respostas como, por exemplo, gostei muito desse jogo, né? Como, por exemplo, pegando Just Dance, um jogo de dança, né? Porque foi um jogo que me ajudou na minha jornada de emagrecimento, de me reconhecer como pessoa e aprender a amar o meu corpo. Foi uma experiência que uma das pessoas que me relatou esse tipo de coisa, esse contato com o jogo, foi uma experiência imersiva nesse contexto. Já para outra, né, jogando outro tipo de jogo, foi relatado que foi uma passagem ou um caminho mais doce para sobreviver a todos os infortúnios de uma gravidez de risco. Então, o jogo distraía da dor, por exemplo. Em outro caso, uma das entrevistadas... Mas isso tudo não tinha a ver com aquela experiência de jogo imediata que você testou, né? Já eram jogos que elas já conheciam. Exatamente. Como resultado de um processo formativo que vem de berço, né, ao longo da vida. Então, assim, não é como se a gente pudesse analisar que esse jogo é imersivo. Não é o que está na tela que te traz para o jogo, mas é o que está na tua cabeça que te permite entrar e mergulhar naquele jogo. Então, é muito mais um movimento oposto do que, ao invés do que está no jogo que te chama, o que está dentro de você que te permite adentrar e habitar aquela realidade que não é do teu cotidiano regular, né? Então, assim, eu acho que isso é interessante da gente ver que como essas múltiplas interpretações aparecem dentro do jogo, né? A gente tem esse jogo clássico, ainda criado na União Soviética, né? O Tetris, todo mundo conhece, né? Acho que tem algumas pessoas, alguns pesquisadores, inclusive, que falam que se bobear o Tetris roda até em árvore, né? Então, é uma questão de acessibilidade, é bem tranquilo. Mas o Tetris é aquele jogo clássico dos bloquinhos caindo e etc., criado na União Soviética. E uma das grandes pesquisadoras de jogos ainda nos anos 2000, a Janet Murray, né? Do Hamlet do Holodeck, Futuro da Narrativa no Ciberespaço, ela teve uma sacada, né, de informar numa mesa sobre jogos que o Tetris, na verdade, era uma grande releitura do American Way of Life, da vida completamente ocupada dos trabalhadores norte-americanos tentando organizar a bancada de trabalho com as demandas que vinham aparecendo e você tentava encaixar como bloquinhos. Pô, foi completamente criticado em relação a isso. Putz, como é que um jogo do American Way of Life... Parece estender um pouco a baladeira. Eu que tô exatamente, não, é exatamente isso. É exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me deparei com essa afirmativa, eu, na verdade, vi isso com muitos bons olhos, porque ela trouxe a própria percepção daquela narrativa. Existia um ponto de guinada onde se ressignifica um jogo que, necessariamente, à primeira instância, não tem narrativa. Qual é a narrativa que vem de pecinhas caindo? Não te conta uma história necessariamente dita. Então você está simplesmente completamente livre para poder se apropriar daquele momento, daquele engajamento, daquela interatividade, e você pode simplesmente conduzir a sua própria narrativa, a tua interpretação, o teu saldo do vivido e os teus processos formativos. Então, na minha dissertação, eu tenho esse tato, que não vou dizer, você interpretou isso, aquele diretor de cinema é fantástico, ele quis dizer isso através de uma crítica social e tal. Aí o cara vai num painel, né, no evento, e perguntam isso para ele, ele vai dizer, não pensei nisso, eu simplesmente quis fazer assim, né? Então, assim, são interpretações, né? E não está errado. Eu vou aproveitar que você deu o gancho do Tetris para trazer um outro jogo derivado, né, que eu achei muito interessante, assim, enquanto as discussões que derivaram dele, que é o famoso Slave Tetris. Você ouviu falar desse jogo já? Não conheço, me explica. Se não me engano, são desenvolvedores dinamarqueses, que eles foram fazer um jogo educativo, então para ensino fundamental,
onde você assumiria o papel de um jovem negro escravizado que ajudava um mercador de escravos. E ao longo do jogo você tinha vários minigames, né? Entre eles, sei lá, servir brandy sem derramar para o seu chefe e tal. E a parte mais controversa, que é o Slave Tetris, em que cada peça de Tetris é um negro escravizado que você tem que encaixar, né, no navio negreiro de modo a obter melhor otimização daquele espaço. E os desenvolvedores fizeram isso, né, com a justificativa de que, bom, você está agora no papel desse mercador de escravos e é para você sentir esse desconforto, né, de tratar essas pessoas como objetos, como peças a serem encaixadas. Só que o público não recebeu desse jeito, né? O público entendeu como um negócio extremamente racista, em que, ao invés de convidar a reflexão, estava se reificando, né? Reiterando essa objetificação das pessoas, né? De uma maneira totalmente que os outros elementos do jogo não colaboravam para o pensamento crítico. Você tinha um ratinho ali celebrando quando você conseguia montar as peças e tudo mais. Então, como é que você vê essa proposta, né, de, bom, o meu discurso poderia ser esse, mas não foi isso que foi feito, não foi isso que o público entendeu. Como é que a gente equaliza todas essas partes, né, especialmente num tema tão difícil, tão delicado quanto a escravidão? Eu acredito que, a devidas proporções, o tipo de reação adversa é o mesmo que Janet Murray sofreu nesse palanque ao falar do Tetris. Simplesmente, os desenvolvedores pensaram alguma coisa, mas foi recebida de outra, né? E assim, não que isso se justifique, claro que não, né? Mas eu costumo pensar que você está sujeito a esse tipo de coisa, né? Você, enquanto desenvolvedor, enquanto roteirista, ou qualquer tipo de coisa, você está sujeito a esse tipo de coisa, né? Independente do que você quis dizer ou não. Eu acredito que é justamente mais um reflexo desses processos formativos que nós temos e de como a gente lida com esses convites e gatilhos dentro de um jogo, né? Obviamente, aquilo pode sair pela culatra, na maioria das vezes sai, porque você não tem como dominar ou prever, né, tudo que acontece na própria subjetividade do indivíduo que joga. Então, eu acredito que quando a gente fala que um jogo é isso ou é aquilo, como se estivesse batendo o martelo, né, de uma designação, a gente, na verdade, está subestimando tanto o nosso público quanto nós mesmos ao nosso processo formativo. Então, assim, é importante a gente trazer casos como esse, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente perceber como a categorização exacerbada de um jogo em categorias pode ser problemático hoje em dia. Então, muito hoje se fala, principalmente na academia, como uma forma de domar esse objeto que é tão maleável, que é o videogame, né? De pensar que, não, esse jogo é um jogo sério, esse jogo é um jogo Hobby educativo, esse game, jogo é um serious jogo de game, ação, serious games, educação, aventura, ação. Gente, aí, mais uma vez, para não entregar a idade, eu vou só com exemplos, né? A gente vai ali lembro do tempo de locadora de vídeo, né, onde a gente alugava VHS, até um blockbuster da vida, que você olhava a capa de trás de um filme que você queria alugar e tinha lá ação. Ou um filme que tinha aventura. Hoje em dia, não só não existe tanto locadora por aí, como ao mesmo tempo ninguém perde mais tempo fazendo isso, porque um filme pode ser comédia, um filme pode ser aventura, um filme pode ser ação, pode ser drama. A gente fica tentando, putz, é drama ou é comédia? Não, põe um dramédia aí. Vai que é um pouquinho dos dois. Não, é uma ação, mas tem drama também. Então, assim, a gente fica nessa necessidade de tentar domar, mas ao mesmo tempo se escapa entre os nossos dedos. E com o videogame é a mesma coisa. Então, se eu posso vender um jogo como um jogo educacional, ou um jogo sério, ou um jogo que vai fazer você se pôr na pele de uma situação desconfortável para você compreender melhor, a gente não pode tomar isso como certeza. Porque na percepção do outro, a partir da experiência de vida, aquilo pode ser torcido, compreendido e recebido de uma forma completamente diferente. Então, por essas questões, o videogame, enquanto caminho midiático, enquanto um aparato da imagem e do imaginário, vamos falar assim, é algo que está além da nossa compreensão. Porque hoje ele pode ter essa percepção, daqui a 10 anos ele pode ter outra. Do mesmo jeito que eu pego um jogo que joguei no passado e acho ele hoje muito ruim. E acho que um dos elementos que a interação permite, né, é esse colocar-se no lugar de. Né? Porque é claro que quando a gente lê um livro, às vezes a gente se projeta ali no protagonista, quando vê um filme é a mesma coisa, mas no jogo você tem
a ação efetiva, né? Então, eu me lembro, teve um Call of Duty desses da vida, em que você tinha aquela missão em que tinha que, enquanto um agente infiltrado, você ainda assim tinha que cometer um ato terrorista matando pessoas no aeroporto. Isso deixou muita gente desconfortável. O pessoal começou a fazer review lá falando assim, eu não consegui passar dessa missão, não fiz, não sei o quê, porque você estava ali efetivamente cometendo a ação, né? Apertando o botão e matando a pessoa e não assistindo isso ser feito. Então, como é que você vê essa diferença entre o assistir e o fazer? Esse peso nas costas que o jogador acolhe para si, né, esse propósito, ele também está completamente intrínseco ao nível de imersão que você desenvolve perante o jogo. Porque se você não é cativado, ou se nenhum gatilho imersivo, como trilha sonora, narrativa, figurino ou qualquer outra instância que é infinito, te convidar, você não assume esse compromisso. Então, apertar uma bomba num metrô, para algum jogador, pode ser simplesmente uma ação que veio de apertar de botão. Mas para outros, pode funcionar completamente diferente, justamente pelos seus processos formativos. Vou mais, né? Um dos jogos que eu analisei na minha dissertação é um jogo independente chamado Papers, Please, onde você se projeta, né? Você é convidado a se projetar em um país fictício de uma União Soviética, em que você é um agente de fronteiras que tem que decidir quem entra ou não entra no país. Então você vê situações no posto policial, vamos dizer assim, de fronteira, onde você tem uma imigrante ilegal com muitos filhos que quer passar porque está sendo perseguida no seu país. E aí? Você que tem um carimbo na mão. Se ela for pega lá na frente, isso vai reverberar aí nas suas ações. E você não vai ter como, por exemplo, pagar o aquecedor da sua casa e seu filho vai morrer no final do mês. Então, assim, essas dualidades e essas questões são todas levadas à prova. Eu posso simplesmente jogar com o intento de ganhar. Eu quero ganhar, quero vencer os 30 dias aqui de trabalhando nesse posto de imigração. Mas, ao mesmo tempo, eu posso me compadecer com essas histórias. Esse jogo, Papers, Please, ele foi utilizado em alguns museus, inclusive no MoMA, se eu não me engano, em Nova York, né, durante as crises migratórias na Europa, para alguns alunos, né, e alguns estudantes, perdão, que vieram de passados de imigrantes, vamos dizer assim. Os pais ou avós cresceram com essa realidade perto de casa. E era muito interessante a gente ver essa dualidade do que os filhos de imigrantes ou os próprios imigrantes percebiam dessa narrativa e o que os jogadores convencionais nascidos em solo americano, por exemplo, né, norte-americano, pensavam e reverberavam com essa narrativa. Justamente, mais uma vez, processos formativos. Então, tá muito esse engajamento, esse reflexo de apertar botões, está muito mais dentro da nossa percepção, né, do que da própria tela. Então, são movimentos ali involuntários que, se a gente for tentar mapear esses movimentos, a gente não vai acabar. Né? Não vai acabar porque são infinitos mesmo, do que a gente pode perceber de afetos ali, né? E que tipo que tipo de bibliografia você consegue mobilizar para interpretar isso? Exatamente. Então, em primeiro momento, eu acredito que existem 3 grandes pilares teóricos e metodológicos em que a gente pode compreender essas diferentes mobilizações afetivas no videogame pelas narrativas e pela apropriação. O primeiro pilar é a própria imersão, que Janet Murray trabalha muito bem para a gente compreender o que é essa imersão, em que níveis ela pode ser feita, né? E é um termo, como a gente falou no comecinho, né? Um termo bem polêmico, muito pop, inclusive, né? Então exige uma postura muito crítica nesse relacionamento com o termo, né? Para a gente ver, porque tem autores que consagram, como Oliver Grau, né? Que consagram os tipos e níveis de imersão a partir da arte, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente tem aquela disposição imersiva de simplesmente estar conectado no controle vidrado em que alguém chama para almoçar e você nem escuta. Né? Existem tipos de imersões. Né? Imersão que eu estou aqui, mas estou ouvindo uma música de plano de fundo, então não estou tão conectado. Ou, ao mesmo tempo, estou jogando só mais essa fase, mas, ao mesmo tempo, não estou ligando para a narrativa porque estou dando Alt-Tab no meu computador e conversando com alguém pelo WhatsApp, web. Né? Então, assim, são muitas nuances. Isso diz respeito à conexão. Então, a imersão seria o primeiro para a gente compreender esse processo. Nos jogos, eu acredito que a imersão anda muito bem dentro do conceito de círculo mágico que Huizinga promove. Né? Porque Huizinga fala da gente como sendo homo ludens, né? Dizendo que o jogo é algo que formula a própria cultura, é algo mais antigo que a própria cultura. E é muito interessante a gente ver um livro dos anos 30 da Holanda, né? Que Johan Huizinga é holandês. É interessante a gente ver um jogo de um historiador e filósofo que começa falando de um exemplo de um cachorro que brinca correndo atrás do próprio rabo.
Então, aquela simulação de caça, simulação de matilha, simulação de vida real, né, está ocorrendo no círculo mágico, onde a mordida que o cachorro dá no irmãozinho, vamos dizer assim, né, do irmãozinho que está ali na ninhada, é como se fosse uma simulação de caça, de que ele vai experimentar no futuro, né? Então, ele está jogando antes de assimilar outros conceitos. E no raça humana é a mesma coisa. Por isso que ele diz que a gente é homo ludens, antes de sermos homo sapiens, né? Isso é interessante a gente ver, que o jogar está tão intrínseco. É por isso que a gente tem tantas palavras, né, do nosso dia a dia, como jogo de cintura, jogo político, jogo dos tronos, né, um jogo sujo. Né? Existem diversos tipos de jogo que a gente fala, mas que a gente para pensar, isso nem é jogo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando o jogo perde o aspecto lúdico... É ótimo, realmente. Jogo de cintura. Que jogo é esse? Jogo de cintura, né? E, assim, e vários outros, né? E vários outros. Então, assim, é algo interessante porque a gente está falando de jogo, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue enxergar o aspecto lúdico, né? Mas eu lembro de andando criancinha no bairro onde eu cresci, né? Nos bairros dos meus avós também, quando eu via na pracinha, né, algumas pessoas jogando futebol na pracinha, em que eu via 2 chinelos posicionados assim, representando um gol, para alguém que passa, aquilo ali pode ser só um chinelo, mas para eles é uma trave no final de Copa do Mundo, num pênalti. Então, assim, quem é que vai dizer que aquilo é uma trave ou não é? Pode ser que eu não interprete assim, mas para eles, na tensão, no momento de jogo, naquele círculo mágico que se posiciona do real e em integração com o virtual, né? Quando eu falo virtual, não necessariamente estou falando de uma tela, mas um plano que está em cima do outro, né? Um plano de imanência, vamos falar assim. Então, é diferente, né? Para mim, aquele suor que está descendo da testa do cara que vai chutar a bola pode ser um suor de final de Copa do Mundo, mas para alguém que está passando e vê aquela cena é só 3 garotos brincando, 3 pessoas brincando. Então, assim, a gente mensurar isso é muito difícil, mas a gente trabalha com essa imersão nesse círculo mágico. Se tem alguém jogando com bola de meia, né? Putz, aquele monte de meia ali junto vai virar uma bola, né? Uma jabulani. Então, assim, que a gente para pensar isso, quem é que vai dizer que aquilo é uma jabulani ou não? Eu sei quem pode dizer, quem não pode dizer. Depende de quem está fazendo aquilo. Né? Depende o quão você está imerso, o quanto você traz para si aquele objetivo de jogo. Né? Então, existem esses níveis de imersão que Murray fala muito bem e, contextualizado com Huizinga, fazem esse primeiro pedacinho do tripé, né, dos estudos de imersão em jogos. Eu acredito ser muito interessante. Já em segundo momento, né, seria a própria experiência, que eu acho muito interessante a gente ver no propósito de Dewey, né, de John Dewey, que foi um educador e historiador também. Então, John Dewey, quando fala da experiência, relaciona muito com a arte. Né? Tem um livro que chama Arte como Experiência, de John Dewey, que a gente fala muito dessa interpretação de aprender com a experiência no momento em que a gente está jogando. A gente está falando de um aprender não no ambiente formal de educação, mas no ambiente de um processo formativo. Tanto de aprender que se eu apertar o botão X, o personagem na tela vai pular, como também aprender que se eu pular e cair, e o personagem vai perder e vai dar um game over. Assim, como a gente lida com essa experiência de voltar para o início do jogo, de aprender, de produção de mapas mentais ali, do que eu tenho que fazer dentro de uma fase, ou como eu assimilo essas mecânicas de jogo. Então, todas essas experiências, na verdade, elas se formulam como o meu contato com o jogo. Como que a minha subjetividade, que os meus processos formativos vêm para o presente através dessa experiência. Então, eu acho que estudar o que é experiência, o que é esse engajamento, o que é essa afetividade que vem daí, é o que leva para a terceira parte desse tripé, que seria justamente a experiência sensível, mais uma vez pensando num conceito de alteridade, né? Onde a gente se posiciona no lugar do outro, mesmo que ele esteja dentro de uma narrativa digital, numa telinha bem pequena. Então, mesma coisa que a gente sente no livro, ou se apega a um personagem de radionovela, ou como a gente consegue conceber ali dentro de uma realidade fictícia, né, uma realidade ficcional, um mundo que é verossímil. Mesmo que seja fantasioso o suficiente, que a gente está nessa perspectiva de suspensão de descrença, onde a gente consegue perceber aquilo como real. Né? E eu acho que isso traz essa experiência para ser um pouco mais sensível. Você mesmo falou, né? O personagem que está ali para apertar uma bomba no metrô. Existem muitos conceitos, Edgar Morin fala muito disso, da projeção e identificação que a gente tem com um personagem, com algo que sai do real. É o quanto você se projeta naquilo. O que Arlindo Machado fala do assujeitamento, ou o que Renata Gomes fala sobre a avatarização. Né? Um jogo, às vezes, ele te traz um personagem pronto. Você pode ou não simpatizar com aquele personagem. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns jogos que deixam você criar o personagem.
que você muda a cor de cabelo, que você muda a estatura, que você muda a roupa, você pode fazer você mesmo, dentro daquelas limitações de mecânica e gráfico, claro, mas ao mesmo tempo você tem ali um prato cheio para saber se você vai ser convidado ou não a emergir aquela narrativa. E como você enxerga o outro ou se enxerga dentro desse próprio mundo verossímil é o que talvez seja uma força motriz dessa imersão, pela experiência. Então você tem essa tríade, mas ao mesmo tempo ela fica num ciclo vicioso, de um alimentando o outro, né? E o que me parece que é uma discussão bem contemporânea, Caio, é que muitas vezes, agora, né, pessoas não brancas, enquanto pesquisadoras, jogadoras, estão colocando as formas como a sua imersão, o seu círculo mágico são rompidas, porque a produção ela é extremamente cis, hétero, branca, ocidental, né? E aí a pessoa está lá colocada num jogo em que ela tem que matar uma série ali de povos originários. E aí ela, de repente, faz parte de um povo originário. Fala, opa, peraí. O que está acontecendo? E aí, de repente, né, aquela imersão some, o círculo mágico abre e você se percebe vivenciando virtualmente uma série de violências que você também passa no cotidiano, né? E é isso que a gente vê, essas diferentes mobilizações afetivas que vêm do jogo. Então, uma coisa é a gente vê o que te imerge naquele jogo e outra coisa é a gente vê o que fica depois dessa imersão. O que vem para habitar o teu cotidiano regular. Então, quando você fala desse exemplo especificamente, a gente fala muito disso, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem, como eu até falei, né, que o videogame como sendo um objeto de possibilidades contra-hegemônicas, né, de contra-capital, a gente tem vamos dizer, essa tecnologia, esse caminho midiático anticapital, inclusive, né, onde você pode se ver dentro daquilo. Um dos jogos que eu gosto muito de falar sobre, né, em algumas pesquisas, inclusive, é o próprio A Nova Califórnia, do Jaderson e da Tainá Félix, que são desenvolvedores que trabalham um conto de Lima Barreto, que foi o primeiro escritor brasileiro autodeclarado negro, né, e trabalham esse conto de A Nova Califórnia em jogo, né, homônimo também. E se a gente para ver, dialoga mais uma vez com a cultura da convergência, porque a gente teve A Nova Califórnia sendo adaptada até para a novela da Globo, como A Fera Ferida, a cidade de Tubiacanga, se não me engano, está lá também, né? Mas, ao mesmo tempo, você está numa perspectiva contra-hegemônica, quando você se apropria daquela narrativa, torce, distorce e você replica uma coisa completamente diferente a partir do seu processo formativo. Então, assim, ao mesmo tempo em que é um palco onde a gente finalmente pode ter voz, devido às proporções da acessibilidade, claro, ao mesmo tempo a gente ainda se depara com muitas situações dessa, né? Porque nada mais é do que um reflexo do teu processo formativo e da tua própria subjetividade se externando ali, né? Como diz Henri Bergson, no Cone da Verdade, o que está lá no passado, que toca o presente e reverbera através de um caminho midiático. Eu acho que o videogame tem muito disso também, e é potencializado ainda mais com essa interação, né? Como delicado. Como que a gente consegue distinguir, né, enquanto pesquisador, na hora de fazer o trabalho acadêmico, o que a gente faria enquanto uma crítica resenhística, jornalística de um videogame, né, e uma análise que vai ser crítica sobre esse videogame enquanto uma produção acadêmica, para um periódico, para tese, dissertação? Eu acredito que um dos pontos principais é a gente perceber, enquanto pesquisador, jogador ou não, né, a gente perceber o que está acontecendo fora da tela. Né? Não só dentro da narrativa do jogo, mas o que está permeando. E isso eu vou desde os processos de produção daquele jogo, de condições insalubres de trabalho na produção de um jogo, ou até mesmo de como isso é visto, né, externalizado no jogo mesmo. A gente teve casos recentes daquela modalidade de crunch, né, onde você tem prazos para serem desenvolvidos e você tem grandes desenvolvedoras de jogos ali, praticamente com pessoas trabalhando 20 horas por dia, completamente exaustas em condições insalubres, né, como foi o caso do jogo de Cyberpunk, algumas grandes denúncias ali dos bastidores. Então, eu acho que é além. Né? Então, e mais uma vez, um processo que traz muito da experiência sensível, que inclusive o falecido professor Ciro Marcondes Filho trata muito, né? Da gente perceber o outro, não somente naquela avatarização, naquele assujeitamento, mas pensar o outro que talvez desenvolveu aquele jogo. Porque aquilo é reflexo também dessa reverberação.
né? Então a criticidade, ela está muito além do letramento midiático, claro, ela está muito intrínseca a como a gente olha os arredores, né? Então perceber produção, durante, pós-produção, o que fica daqui a alguns anos, né? Uhum. Eu acho que tudo isso dialoga com esse processo. Eu acho que é um processo que não tem muito fim, né? E, mais uma vez, como eu estava te falando, a gente achar aquele ponto de guinada onde o game se tornou mais acessível na academia, a gente só vai ver daqui a 50 anos. Essa questão vem no ano seguinte. Eu acho que a gente percebe isso a partir de todos esses reportes. Se a gente for pensar numa perspectiva muito ensaística, né, para além de um review, né, como a gente tem a metodologia de análise fílmica também, como sendo muito aceita em grandes congressos também, né, eu acho que a análise gamer, né, não foge muito disso. Porém, é muito diferente, né, porque você não está fazendo apenas uma crítica, porque você não pode simplesmente dizer o jogo fala disso. Não fala. Agora que você trouxe a questão da análise fílmica, né, tem uma outra dificuldade para o pesquisador de audiovisual, que é como é que eu boto no meu paper, né, a cena, né, que é em movimento, né? Não adianta eu analisar um still do filme e a descrição simplesmente parece que ela nunca é suficiente, né, para poder passar ali essa experiência. E no caso do jogo, além do movimento, a gente tem a ação. Então, nessa análise gamica, né, como você está propondo aí, quais são essas dificuldades e como é que a gente supera isso, né? De poder descrever movimento, descrever agência, descrever som, trilha sonora, tudo, sem gastar ali todos os caracteres disponíveis para o seu periódico que tem que ter ali só 15 páginas. E esse é um grande desafio, inclusive, porque ao mesmo tempo em que a gente da comunicação se utiliza de muitas epistemes de outras áreas para poder alicerçar a nossa, nos games a gente também vai usar isso. E é um dos poucos pontos, né, assim, poucos, embora muitos, né, não sei se isso faz muito sentido, em que o videogame se iguala muito ao cinema. Porque nas tecnologias de motion capture, né, de captura de movimentos, a gente tem aqueles colantes cheios de pontinhos que captam as rugas e afins de um personagem para transformar aquilo no digital hoje em dia, né, no contemporâneo dos jogos. Eu acho que a gente ainda parte muito de uma linguagem cinematográfica, de ver que aquilo é um movimento de grua, de câmera e afins, e eu acho que isso, por agora, supre, mas não tem onde correr, você tem que ver se você tem mais algumas 2, 3 páginas para poder escrever sobre. Não existe ainda vamos dizer, um referencial que dê uma conta completamente assim, independente daquilo que seja o suficiente. A gente faz por onde, né? E, obviamente, vai depender muito de onde a gente está submetendo, de dossiês e afins, né? Então, são linguagens e linguagens. Então, se a gente está indo para um canto mais aberto, às vezes ainda é bem-vinda, entre aspas, aquela blindagem do cinema. Em outros cantos, a gente já pode ir direto, né, com esse tipo de produção. Analisar cenas, né? A gente vai por essa criticidade, eu acho que enriquecendo essa experiência com esses detalhes da análise fílmica mesmo, né? E pensar isso como uma metodologia independente, acho que a gente ainda não tem muito cacife na própria comunicação para isso. Mas é um movimento de lapidação diária dos muitos pesquisadores de jogos no Brasil e fora dele, né? Principalmente no Game Studies internacional, né? Que pensa essa perspectiva de forma mais independente. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante quando a gente escreve de panela para panela. Mas e se a gente quiser fazer o jogo acessível? Sim. Aí complica mais. A gente precisa de mais 3, 4 páginas no periódico. Mas muito é uma luta diária. Então, a gente agregar ali e agradar gregos e troianos dessa maneira fica um pouco mais difícil. Mas a gente vai tendo esses esforços, né, e todas essas iniciativas, que eu acho que é muito interessante. E é por isso que eu gosto de falar, Andrioli, também, quando a gente fala do videogame como tecnologia da imagem do imaginário, dia de ponta. Porque se a gente pensar nos Adventure Text Games dos anos 80, de máquinas como o DOS ou o Amiga, que eram só um bloco de texto na tela, mas que era basicamente ler um livro online, né? Era um graphic novel da vida, né? Vamos dizer assim. Você percebia como era basicamente uma narrativa de profundidade à la Tolkien, né? Porque você tinha ali 4, 5 páginas descrevendo uma pedra. Uhum. Assim, como eu percebo essa pedra, o signo de pedra ali dentro desse mundo possível, né? Puxando um pouquinho de Santaella, mas sem entrar muito na semiótica, né? Como a gente percebe essa pedra, que imagem ela fomenta em mim, o que eu entendo de pedra, ou o que eu entendo do sofrimento desse personagem. Se um personagem na narrativa de texto, que não é imagética, na tela, está me falando sobre amor, o que eu entendo de amor e o que ele está me falando de amor
que a gente vai entrar em ponto comum. Então essa seria, mais uma vez, por exemplo, a experiência sensível de perceber essa informação, né, só pela ponta do iceberg, vamos dizer assim, que é como Eduardo Duarte e Ciro Marcondes costumam abordar também. Então, eu acho que está aberto, né? Está aberto, não existe uma receita de bolo para isso, vamos dizer assim. E agora mais uma pontinha aqui, mais uma cutucada, que é como que o pesquisador que trabalha com esse universo dos jogos, ele consegue evitar, né, que a sua produção sirva simplesmente para servir ao capital, melhorar a produção gamica ali da empresa, né? Então, eu vou dizer aqui como que essa empresa poderia fazer para que ela seja mais eficiente, venda mais e seja né, assim englobe um mercado ainda maior. Como é que a gente consegue então fazer uma produção que não sirva ao mercado, apesar desse produto cultural, né, ele ser intrinsecamente mercadológico? Eu acredito que, e isso é importante para a gente contextualizar o próprio nascimento do videogame, que é um pouco polêmico, né? Mas existem grandes divergências, né, na origem do videogame, mas é importante para a gente comentar isso, né, que uma das que eu sigo e gosto bastante é a história do Instituto Nacional de Energia Brookhaven, nos Estados Unidos, que era o Departamento de Energia dos Estados Unidos, que fazia algumas mostras do poder atômico, que não estava sendo muito bem visto, obviamente, depois do pós-guerra, né, do pós-segunda guerra, mas queriam desmistificar através de mostras, de maquinários e tecnologias, o que era o poder atômico. E se abriam, vamos dizer assim, se abriam exposições típicas de museu mesmo, né, sobre o poder atômico, e aquilo não dava gente. Até que fizeram, então, o tal do Tennis for Two, né, que usaram uma das máquinas aí da exposição, em que simulavam um controle daqueles bem antigos, a lá Atari também, né, só que bem antes, e jogavam um bolinho num osciloscópio, num computador, onde você tinha duas barrinhas e uma bolinha que ia de ponta a ponta, estilo Pong, né? Inclusive, depois que fizeram isso, nesse Instituto Nacional Brookhaven, foram se formando filas quilométricas, né, na história do videogame sobre isso. Inclusive, uma das crianças que estava nessa fila era o Nolan Bushnell, que foi o fundador da Atari, né? Então, assim, você tem ali essa criação, né, para servir uma demanda, não necessariamente nasce como um produto do capital, mas depois é apropriado, né? Por isso que o Space War é desenvolvido no MIT alguns anos depois, e depois você tem os fliperamas, os arcades, as máquinas de pinball, né? A própria justificativa que você usou na graduação, que você fala, né, que eu vejo muita gente usar também, que é tipo, mas isso é um objeto interessante porque ele vende, né, ele gera mais lucro do que cinema e música juntos. Então a gente justifica a pertinência do objeto também pela grana que ele faz, né? Então tá intrínseco ao nosso próprio discurso. E essa ideia de dividir o videogame, por exemplo, na perspectiva dos consoles em gerações, né, nada mais é do que a própria obsolescência programada posta à prova, né? Você tem um jogo aqui, mas daqui a 2 anos ele não vai funcionar mais, ou ele só vai funcionar em outro equipamento mais caro, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa esse passado dessa fila quilométrica que não era apropriada pelo capital, e a gente compara hoje com um cenário independente de produção de jogos, que é absurdo de grande, né? A gente tem aí, então, uma aurora, né? Uma aurora desse poder contrário que não é abraçado ao capital. Inclusive, é interessante a gente falar isso, né? Existem muitos joguinhos indies aí, né? De equipes de 10 pessoas, 15 pessoas que fazem jogos, recebem injeções milionárias de grandes empresas e publishers para poder vender o jogo e pagar de indie, né? Então existe muito isso. Então existem sites aí como plataformas de jogos também como a Steam, ou a Itch.io, ou a IndieGala, né? Que são verdadeiras vitrines aí de produção dos jogos independentes. Então você, Andreoli, faz um jogo em casa tratando sobre uma temática específica, você pode simplesmente ir lá, jogar e receber review independente, ou até vender o seu próprio jogo, claro, porque, enfim, a gente precisa comer também, né? E é interessante a gente ver como esse comentário vem genuíno quando é desvencilhado aí de grandes empresas. Eu acho que essas plataformas, esse cenário de desenvolvimento independente é uma grande aurora aí desse poder contra-hegemônico mesmo. Então, assim, e quando a gente fala independente, minha gente, a gente não está falando necessariamente de gráficos de última geração, não. Tem muita gente que hoje faz os jogos retrô, com pixel art e afins, que são tão bons ou melhores do que os jogos contemporâneos de grandes empresas. Então, assim, mais uma vez,
quando eu falo que o jogo é melhor ou bom, etc., eu estou falando do meu processo formativo pela minha subjetividade. Mas é uma dualidade. Né? Eu prefiro, eu gosto de jogar jogos independentes porque gosto de ter acesso a outras coisas, a outras narrativas, a outras histórias e a outros pontos de vista. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é muito difícil a gente desvencilhar esse produto, né? Desse abraço do capital. Mas eu acho que o primeiro ponto de partida é a gente contemplar esse cenário independente, que cresce cada vez mais, né? Tanto através de um ciberativismo ou até mesmo de um cenário de pirataria, né? Da epistemologia da gambiarra de José Messias, né? Que é cenário de produção, que não só você modifica o jogo, como você pega para si e desenvolve em outras plataformas. Né? E não só um jogo, mas cenário de... Se eu pego um jogo como um GTA e adiciono uma rádio do GTA do Brasil, né? Então, assim, que toca música nacional, aquilo, de certo modo, é uma modificação? É um poder contra-hegemônico? Não sei, né? Outra discussão, mas a gente está ali desvirtuando um pouquinho do produto original. Eu acho que isso é um pontapé. Você acha que falta para o pesquisador brasileiro de jogos olhar também mais para os objetos nacionais? Porque a gente encontra muito estudo sobre jogos estrangeiros, né? Claro que eles têm uma indústria que está movimentando, mas se é justamente a ideia a gente ver para além da indústria e do capital, né? Não está faltando olhar mais para dentro também? Definitivamente. Eu acredito que essa divisão, né, entre o nível de produção acadêmica do que a gente tem de produto nacional ainda vai demorar alguns anos para poder se equiparar ao que a gente tem de produção internacional. Mas é interessante você falar isso porque, ao mesmo tempo que eu vejo algumas produções, né, nacionais sendo analisadas lá fora, às vezes é um tapa na cara para a gente perceber assim, olha só, né? Então é interessante a gente falar de um pessoal aí se eu não me engano, é da UNEB, né, que fez o Árida, que é um jogo que fala do sertão baiano na época da Guerra de Canudos, né? Então você tem toda aquela administração de recursos, né, em forma de mecânica dentro do jogo no sertão, com personagens sertanejos feitas por pessoas da Bahia e fora dela também, né? Então a gente bota para dialogar o sertão de hoje com o sertão do passado. Então conversei com um amigo que mora nos Pampas, e você, como gaúcho, como é que você vê isso, né? Esse sertão, falando um ambiente completamente diferente para mim. Então, assim, essa multiplicidade é interessante, mas eu acredito que existem muitas produções, e ao mesmo tempo que essas produções nacionais vão ganhando visibilidade também em cenário internacional e através desses portais de divulgação e essa força em conjunto, acredito que a gente vai diminuindo esse nível. Mas é um grande reflexo ainda de como o videogame é aceito na própria academia, né? Se a gente tem o Game Studies internacional, vamos dizer, a muitos passos na nossa frente, ao mesmo tempo a gente tem essa obrigação, né? Uma responsabilidade, inclusive, da comunicação e das ciências humanas, principalmente também, em receber esses objetos como oportunos para as questões que a gente tem que desenvolver hoje, né? Então, inclusive, para contemplar o que você falou do Tetris mais cedo, existe um artista que eu gosto muito, um artista que é doutor em arte pela UNB, que é o José Loures. O José Loures estuda sexualidade e videogames. E ele fez um jogo, né, me permita falar também, um jogo que chama Trapeze. É justamente o Tetris, exatamente como você está pensando e como a sexualidade é percebida através dessas mecânicas de jogo. Mas, ao mesmo tempo, o José Loures fez algumas produções, inclusive em conjunto comigo, sobre o que é o Eros numa sociedade pós-moderna, né? Trazendo aí essa questão de alteridade, onde a gente tem aí, por exemplo, acompanhantes, né? Acompanhantes, escorts mesmo, que atendem clientes vestidos de cosplay. Né? Então, assim, o jogo está habitando ali o real, através de um cosplay, através de uma interpretação, através de uma mobilização afetiva. Né? Então você tem aí uma imersão que foge do jogo, mas ainda faz parte do jogo. Né? Então, assim, é interessante a gente ver como isso habita e como isso está intrínseco na nossa cultura. E a partir do momento que a gente abrir os olhos para esse tipo de movimento, para a gente perceber como o fato da gente andar na rua e pisar em azulejos de uma cor ou de outra faz a gente jogar. Né? Minha mãe, que joga Candy Crush, está no nível 575, ela é tão gamer quanto qualquer outro gamer, né? Porque jogar faz parte da nossa cultura. Então, assim, talvez a gente tenha perdido o lúdico, mas a gente não perdeu o jogo. Então, aquela velha desculpa de Huizinga também. Né? É diferente a gente desvencilhar isso tudo. Então, acredito que esse gap aí, né? Essa divisão entre a produção internacional e a produção nacional vai começar a aparecer, né? De vez, assim, vai ser suprida quando a gente olhar mais
para essas vitrines que a gente tem, para esses cursos que estão crescendo cada vez mais, inclusive em universidades federais, de produção de jogos, linhas de pesquisa, né? A geração de hoje que estuda jogos, que vai estar nas universidades amanhã, né? Que abre mais portas para isso. Então, assim, começa a passos de formiguinha, mas nós temos grandes aí possibilidades, né? Nós vamos ter aí, esse ano de 2021, vai ter o primeiro DIGRA Brasil, né? O primeiro braço do DIGRA, que é o Digital Games Association of Researchers, né? Uma coisa assim, não lembro exatamente a sigla, mas o próprio SB Games também, né? Então, assim, nós temos esses pontos fora da curva que de vez em quando aparecem, que dão essa visibilidade na academia, mas quanto mais melhor. Eu acredito que a gente tem que ter esse reforço, empurrar os amigos. É por isso que, por exemplo, o CIPEG, né, essa iniciativa do Coletivo Interdisciplinar de Pesquisa em Games, vem para agregar esses pesquisadores, para amparar essas pesquisas, para fazer parcerias, né, e a Pesquisa Game Brasil e outras iniciativas também, que a passinhos de tartaruga, a gente vai ali passando por cima da lebre. Devagarzinho a gente vai. Perfeito. Então, última pergunta para a gente encerrar aqui, Caio, me diga o que você anda fazendo atualmente, né? Na sua tese no programa de educação matemática e tecnológica, que me chamou a atenção. Falei, putz, o cara teve que fugir para matemática para trabalhar com jogos. O que ele está fazendo lá? Explica para a gente. Então, eu acho que antes da gente entrar nesse mérito, é importante ressaltar que um pesquisador de jogos não joga o quanto gostaria. Então, a gente pode dizer que eu estou bem atrasado nesses momentos, né? Apesar de a gente tentar formular esses corpos de pesquisa, né, o braço teórico para a gente justificar esse objeto, ele pesa muito mais, principalmente em trabalhos de forma ensaística como o meu, né, que se propõe a isso dessa vez no doutorado. Mas a minha perspectiva dentro desse doutorado de educação matemática e tecnológica é, na verdade, retratar essa mesma tríade entre imersão, experiência e a própria experiência sensível, né, de a gente ver como que essas mobilizações afetivas acontecem no campo da educação para o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Tanto em ambientes formais ou não formais de aprendizagem. Então, eu estou me debruçando sobre a aprendizagem a partir de jogos, mas não no que diz respeito a um jogo educacional, né? Porque, como Paula Mastroberti até fala em alguns artigos publicados, né? Ela diz que inclusive, essa frase é muito importante para a gente perceber o jogo na educação, é que um estudante, quando ele vai jogar um jogo, né, educacional, vamos dizer assim, ou o que quer que ele esteja sendo proposto, esse estudante não vai comparar o jogo com o livro didático. Ele vai comparar o jogo com outros jogos que ele joga no cotidiano. Uhum. Então, assim, a gente perceber essa delicadeza, né, faz a gente ter um senso mais crítico do que a gente está produzindo ou não. Então, nesse doutorado, eu pego essa tríade, né, da experiência sensível, da imersão e do videogame, para trabalhar dentro de uma perspectiva da educação em ambientes formais e não formais de aprendizagem. Eu estou no segundo momento que as pesquisas estão a mil, assim, muitas referências aparecendo e desaparecendo, mas pensar essa perspectiva da educação tecnológica e da educação matemática é importante, porque apesar do doutorado ter esse nome, ele é da área de ensino na Universidade Federal de Pernambuco, né? E a parte da multidisciplinaridade, que eu acho importantíssima no estudo de jogos, ela é muito bem contemplada por esse programa, porque eu divido sala de aula nas disciplinas com gente da enfermagem, com gente da biologia, com gente da física, né? Então a gente fala muito de letramento estatístico, fala muito de cultura digital e põe tudo isso numa grande panela para fazer um balaio assim, para a gente conversar. E é interessante porque quando você está estudando videogame num programa que tem por si só um viés multidisciplinar, né? E eu trago todo mundo da comunicação para dentro desse programa também, faço essas pontes com a própria educomunicação, eu acredito que a gente consegue ter essa liberdade de trabalhar o videogame como ele pode ser trabalhado e verificar também essas auroras contra-hegemônicas aí que eu mencionei mais cedo. Então, tem sido desafiador, né, porque são linguagens muito diferentes, apesar de serem áreas parecidas, grandes áreas parecidas, mas é interessante, eu tenho me debruçado sobre essa pesquisa, né, alimentado algumas pesquisas também com o CIPEG, com esse coletivo, e alguns grupos de pesquisa, como Narrativas Contemporâneas e também o MID, que é o Mídias Digitais e Mediações Interculturais, também da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente bota todos esses objetos para conversar, pensa muito na perspectiva de futuro humano, né? Então, a gente tem um projeto de olhar, por exemplo, jogos educativos, que eram taxados como educativos nos anos 90, da Pantera Cor-de-Rosa, né? De pensar esses jogos educativos como uma aurora dos gadgets, né? Então, você via a Pantera fazendo videochamada no comecinho dos anos 90.
tinha a Pantera usando um tablet, né? E hoje a gente tem um tablet. Na época a gente não era tão difundido, então a gente pensa o jogo como um grande potencial imersivo para o futuro humano. Como a gente concebe, né, o nosso futuro através do jogo. É um momento de experimentar, é a fagulha do imaginário que vem através do jogo. Né? É um ambiente de teste. E a contra-hegemonia vem no cenário independente para isso, para a gente testar também, né, a nossa identidade dentro do jogo. Então, nesse programa eu vejo tudo disso, né, voltado para esses processos formativos. Caio, foi um prazer conversar contigo no dia de hoje. Eu queria que você encerrasse mandando um abraço para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores e deixando aí uma palavra final, uma indicação bibliográfica, um jogo, o que você quiser, a palavra é sua. Valeu, cara. Muito obrigado. Obrigado, Andrioli. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui, a gente falar de um objeto que para mim tem um tanto apreço, né? Faz parte da minha jornada pessoal, acadêmica, e profissional, principalmente. Então é muito interessante a gente sempre ter esse espaço para falar do que gosta. Né? E agradecer a Andrioli e a todo mundo que está ouvindo e vendo, né, por causa disso. Minha gente, como indicação, né, não poderia deixar de citar tanto o livro de Janet Murray, né, o Hamlet no holodeck, o futuro da narrativa no ciberespaço, que é muito interessante para a gente perceber esses processos imersivos. Né? E também gostaria de indicar um jogo que é o que eu falei mais cedo também, o Papers, Please, né, que é um jogo super simples, em pixel art, que dá para a gente trabalhar de diversas maneiras, dá para a gente vivenciar essa narrativa de diversas maneiras, e quero que a gente sinta na pele, mesmo que seja virtual, né, o que é trabalhar como um agente de fronteiras, de imigração. Vamos ver se a gente tem ali uma resistência, se a gente consegue passar por cima de todos os desafios do jogo, né? E pondo ali a nossa sanidade à prova no bom sentido, né? Então fica essas duas indicações, tanto bibliográfica quanto game-gráfica, né? Vamos falar por aí. E é isso, estou à disposição, quem quiser trocar algumas figurinhas sobre jogos na academia. É sempre um prazer falar sobre isso. Mais uma vez, obrigado, Andrioli. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima semana, sempre quarta-feira, 7 horas da noite. Não deixa de deixar o seu like aí e conferir as nossas últimas produções. Tá muito legal. Valeu, pessoal. Até mais.